Shalom, povo de Deus, e a palavra do Senhor está no Novo Testamento, em Mateus 4:4, que diz o seguinte: Jesus responde: as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Olha que Jesus foi tentado quando estava no deserto, e ele disse justamente isso: nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Por quê? Quando fala-se pão, a gente fala no aspecto de alimentação física. E quando a gente fala da palavra, a gente entende pelo lado espiritual. Porém, o corpo, de fato, necessita de se alimentar. E o pão é um símbolo do alimento do qual nós precisamos. Os nutrientes, enfim, o ser humano, a máquina humana, biologicamente, precisa de se alimentar, ter alimentos. No entanto, Jesus está falando de um alimento espiritual. Nem só de alimento físico o homem precisa, mas também de se alimentar do lado espiritual, de se alimentar da palavra de Deus. Jesus é o pão, é a carne que devemos nos alimentar. O sangue de Jesus é a bebida que nós devemos beber. É o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento, a verdadeira bebida. E a palavra do Senhor alimenta o meu espírito. Alimenta a minha alma, alimenta o meu ser. Para que a parte biológica também seja alimentada. Como assim? Vamos distinguir. Se eu estiver deprimido, ou se eu estiver sem fé, ou se eu estiver com pouca força, eu estiver desanimado, eu particularmente não irei me alimentar. É tanto que diz, fulano estava passando por uma fase e ele ficou sem apetite, ele estava sem ânimo de viver, e ele deixou até de se alimentar, alimento físico. No entanto, quando eu me alimento espiritual, quando eu alimento da palavra do Senhor, eu fico cheio de força, de coragem, de ânimo. Eu quero viver, eu quero testemunhar, eu quero dizer que Jesus está vivo, ressuscitado para todo mundo, porque ele agiu na minha vida. Então, eu vou me alimentar fisicamente também bem. Resumindo, eu preciso do alimento físico e eu preciso ainda mais do alimento espiritual. Para que eu creia, para que eu entenda que essa vida é passageira e que eu perceba que eu vou enxergar além dos meus olhos, pela fé. Consequentemente, eu enxergando pelos olhos da fé e me alimentando da palavra do Senhor, mesmo sem vê-lo, eu sei que Jesus vive no meio de nós, ressuscitado. E o Espírito Santo, que eu não posso tocar, mas posso sentir, é pela fé, porque eu me alimentei da palavra do Senhor. Diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus, que me alimenta, que diz: vá, não pare, não tenha medo, eu estou contigo onde quer que você vá, seja corajoso, sabe? Isso é o alimento espiritual, que diz para mim e diz para você: acredite, porque Deus acredita em você. Que Deus te abençoe ricamente e que o Espírito Santo te convença dessa verdade, em nome de Jesus. Amém.